Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou falar com vocês a respeito das propriedades da potenciação e da radiciação. Então, vem comigo. Antes de eu falar das propriedades, é importante lembrar o que é uma potência, né? A potência é uma operação matemática desse tipo aqui, em que o A é a minha base, o meu N é o expoente. E como eu resolvo essa operação? Eu pego a minha base, que é o meu fator, e multiplico ele N vezes, né? Então aqui eu pego o meu fator e multiplico ele N fatores. Então, por exemplo, se eu tiver 2 ao cubo, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Vou multiplicar 3 fatores, né? Vou multiplicar 3 vezes a minha base. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Se eu tivesse 2 quartos ao quadrado, eu ia multiplicar o 2 quartos 2 vezes, né? 2 quartos vezes 2 quartos, que dá 4 16avos. Se eu tivesse, por exemplo, 3 elevado a 1, sempre que eu tiver expoente 1, dá a própria base. Sempre que eu tiver expoente 0, vai resultar em 1. A única coisa que é indeterminado é o 0 elevado a 0, tá? Pois qualquer coisa elevada a 0 dá 1. E 0 elevado a qualquer coisa dá 0. Então, dá uma indefinição aí que nem vai cair tanto. Outra coisa interessante é que número negativo elevado a expoente par vai dar positivo, e número negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo. Beleza? Então, isso que é potência. Uma base elevada a um expoente que, como resultado, eu tenho um fator que se repete N vezes. Agora a gente pode ver as propriedades. São 5 propriedades. Parece difícil, mas não é bem facinho. A primeira propriedade é o produto de potência de mesma base. Se eu tiver bases iguais, eu posso somar os expoentes. Então, na multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. E se for uma divisão, professor? Se for uma divisão, na divisão de bases iguais, eu subtraio os expoentes. Então, se eu tiver 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, eu posso reescrever isso como? É multiplicação? Repito a base, que é o 2, e somo os expoentes. 3 mais 2, que vai dar 2 na quinta. 2 na quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que vai dar 32. E se fosse uma divisão? Se eu tivesse 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Sem mistério nenhum. Repito a base e subtraio os expoentes na ordem. Numerador menos o denominador. Vou ficar com 2 elevado a 1. 3 menos 2 vai dar 1. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Beleza, professor? E se eu tiver uma potência de potência? Muito simples. Repito a base e multiplico os expoentes. Então, por exemplo, esse aqui é o exemplo 1, esse aqui é o 2, vamos para o 3. Vamos supor que eu tenha aqui, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Eu tenho uma potência de potência, que é a potência 3 da potência 2 ao quadrado. Beleza? Como eu faço? Repito a base, que é o 2, e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, que vai ser 6. 2 elevado a sexta vai dar 64. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com uma situação. Isso daqui é diferente disso daqui,
Aqui nessa situação, eu não tenho uma potência de potência. Eu tenho o expoente do 2, que é o quadrado, elevado ao cubo. Então, resolvendo de cima para baixo, é que eu vou chegar no resultado, que é o quê? 2 elevado a quem? Aqui eu tenho 2 ao cubo, que é a primeira coisa que eu tenho que resolver. 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 na oitava vai dar 256. Olha como é diferente. Só é potência de potência se os expoentes estiverem separados por parênteses. Se os expoentes estiverem unidos, eu estou trabalhando uma potência no meu expoente, que é diferente da potência de uma potência. Beleza? Beleza. No quarto exemplo aqui, ó, eu tenho uma distributiva. Funciona igualzinho, como se você estivesse multiplicando, por exemplo, x por x mais 2. A gente não faz o chuveirinho? A gente faz o chuveirinho. No caso aqui da multiplicação, vou fazer a mesma coisa com o expoente. Então, eu vou ter a elevado a n vezes b elevado a n vezes c elevado a n. Então, por exemplo, se eu quiser calcular 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, eu consigo observar que todos os expoentes são iguais. Então, eu posso fazer 2 vezes 3 vezes 4, tudo isso elevado ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24 ao quadrado. 24 ao quadrado dá 576. Beleza? Beleza. Quinta e última propriedade, para vocês verem como é fácil isso aqui, né? Eu tenho a distributiva agora em relação à divisão. Então, o expoente vale tanto para o numerador quanto para o denominador, quando eu tenho assim dentro de parênteses, tá? Se eu tivesse nessa forma aqui, aí não, o expoente está só no A. Mas quando eu tiver dentro do parênteses, o expoente n vale tanto para o A quanto para o B, beleza? Então, um exemplo, vamos supor que eu tenha 2 elevado ao quadrado dividido para 3 ao quadrado. Se eu observar, o expoente é igual. Então, eu posso fazer 2 sobre 3 elevado ao quadrado. 2 terços elevado ao quadrado é 2 terços vezes 2 terços. Que vai ser igual ao quê? 4 nonos. Beleza? Beleza. Vou apagar todos esses exemplos que eu fiz aqui e vou trazer um exemplo para a gente poder resolver. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou representar essa divisão aqui como uma fração mesmo, né? Então, eu vou ficar com 2 à sexta vezes 3 à quinta, dividido por quem? Dividido por 2 à quarta vezes 3 ao cubo. Beleza, professor? E agora? Como é que eu organizo essa bagunça? Bases iguais na divisão, eu repito a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 6 menos 4. Vezes divisão de bases iguais. Novamente, repito a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3. Eu vou ficar com 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, né? 6 menos 4 vai dar 2. 5 menos 3 também vai dar 2. Se eu observar aqui, eu tenho uma multiplicação de bases que possuem o mesmo expoente. Eu posso reescrever, então, dessa forma. Ó. A multiplicação das bases, dentro de parênteses, é elevada a um único expoente. A quarta propriedade aqui, ó, distributiva em relação à multiplicação. 2 vezes 3 vai dar 6 elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Né? Olha como a conta fica bem menor. É verdade? É verdade. Visto isso, então, vamos agora ver o quê? Vamos ver a
propriedades de radiciação. Antes disso, vamos lembrar o que é a operação de radiciação. Radiciação, gente, é a operação inversa da potência. Ela é uma operação descrita dessa forma, ó. Em que n é o meu índice, o x é o meu radicando, e esse símbolo aqui é o símbolo de radical. E o y é a minha raiz. E eu tenho, como eu calculo isso? Eu tenho que pensar em um número que, elevado a n, resulte em x. Eu tenho que pensar num número que, elevado a n, resulte em x. Ou seja, eu tenho que pensar numa potência. Não é verdade? É verdade. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, raiz cúbica de 8, vai dar quanto? Eu tenho que pensar num número que, elevado a 3, vai me resultar em 8. Qual número é esse? É o 2, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Se eu não consigo pensar direto assim, eu faço o quê? Eu fatoro, né? Pego 8, divido pelos números primos, em ordem. Primeiro 2, que vai dar 4, depois 2, que vai dar 2, por último 2, que vai dar 1. Não é raiz cúbica, eu vou tentar juntar de 3 em 3, então vou ficar com 2 ao cubo. Então eu ficaria com raiz cúbica de 2 ao cubo. Cúbico com cúbico, cortei, fiquei só com 2. Tenho certeza que isso todo mundo lembra e todo mundo é muito craque. Por exemplo, agora, raiz quadrada de 4 sobre 16. Eu tenho que pensar em um número. Quando não aparece nada, quer dizer que é 2. Que elevado ao quadrado vai resultar em 4/16. Opa, professor, é o 2 sobre 4. Sim, porque 2 quartos vezes 2 quartos dá 4/16. Raiz de 1, professor. Raiz de 1, qual número? Que elevado ao quadrado vai resultar em 1. O próprio 1. Beleza? Beleza, então. Relembrado o que é raiz, vamos ver agora as propriedades. Essas são um pouquinho mais, mas também é facinho, igual a da potência. A primeira propriedade é mais uma representação. Eu posso representar uma raiz tanto na forma com radical, tá? Quanto com um expoente fracionário. Por exemplo, eu posso representar a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado de uma forma fracionária. Como que eu faço isso? Eu mantenho o radicando, que é 7. Eu vou ficar com o expoente dele sobre o índice. Beleza? Beleza. Vamos um outro exemplo só para a gente poder treinar? E eu vou ensinar um macete para vocês não errarem isso. Ó, por exemplo, raiz quarta de 3 ao cubo. Mantenho o radicando. Vamos imaginar que aqui tem um sol pegando forte aqui. Quem está no sol vai para a sombra. Ou seja, o 4 está no sol, né? Não tem nada tampando ele. Vai vir aqui para a sombra. É o numerador. Tem o travessão aqui do sinal de divisão tampando ele. E quem está na sombra, ou seja, está escondidinho do sol aqui dentro do radical, vai para o sol. Então, quem está dentro vai para fora, quem está fora vem para dentro. Quem é expoente vira numerador, quem é índice vira denominador. Quando não aparece nada no índice, é 2. Quando não aparece nada no expoente, é 1. Por exemplo, raiz quadrada de 5. Mantenho o radicando, né? Mantenho o radicando. Não aparece nada aqui no expoente, então quer dizer que é 1. Não aparece nada aqui no índice, denominador 2. Beleza? Beleza. A segunda propriedade. Se o meu índice for igual ao expoente, eu posso cortar e, como resultado, eu tenho o próprio radicando.
Por exemplo, raiz sétima de 3 elevado a 7. Posso cortar, fico como resposta apenas o meu radicando. Beleza? Beleza. Terceira propriedade. Eu multiplicar, aí vale o inverso também, ou dividir tanto o índice quanto o expoente por um mesmo número, eu vou manter a mesma relação. Por exemplo, olha só. Quanto que dá a raiz quadrada de 2 à quarta? Quanto que dá, gente? 2 à quarta. Eita, nós. Espera aí. 2 à quarta vai dar 4, não é? É 4. Isso aí. Por quê? 2 à quarta, ó. 2 à quarta é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, não é? Propriedades da multiplicação, bases iguais, repito a base, somos expoentes. 2 mais 2, 4. Beleza? Então, é a mesma coisa. Agora, vocês lembram da propriedade 2. Quando o índice e o expoente são iguais, eu posso cortar. Então, eu cortei esse expoente com esse índice. Depois, eu cortei esse expoente com esse índice. Fiquei só com 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora, vamos fazer uma loucura. Vamos multiplicar tanto o índice quanto o expoente por 3. Então, vou ficar com raiz de 2 vezes 3, de 2 elevado a 4 vezes 3. E isso vai ser igual a raiz sexta de 2 elevado a 12. Aí eu tenho que pensar, qual número que elevado a 6 vai dar 2 elevado a 12? É o 2 ao quadrado, que é igual a 4. É o mesmo resultado. Olha que bacana. E podem ver que dá para vir também de trás para frente. Vamos supor que eu tenha dado essa raiz aqui na questão. É uma raiz grande, né? Mas eu vejo que tanto o 6 e o 12 é múltiplo de 3. Então, eu poderia dividir o 6 por 3 e o 12 por 3. Eu ficaria com raiz quadrada de 2 na quarta. E fica mais fácil de resolver. 2 na quarta daria 4. Mais fácil do que 2 na 12, né? Então, serve para simplificar. Vamos agora à nossa quarta propriedade. Quando eu tiver radicais de mesmo índice, eu posso representar como um único radical de números multiplicados. Então, por exemplo, se eu tiver aqui raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Eu posso representar isso tudo como raiz quadrada de 9 vezes 16. Por quê? As raízes possuem os mesmos índices. 9 vezes 16 dá 144. Uma raiz bem conhecida. Qual que é a raiz de 144? 12. Porque 12 vezes 12 dá 144. Se vale para multiplicação, vale também para divisão. Eu só tenho que tomar cuidado que o B tem que ser diferente de zero, porque não existe denominador zero. Não existe divisão por zero. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada de 4 sobre 9, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9. Quanto que dá a raiz quadrada de 4? Dá 2. Quanto que dá a raiz quadrada de 9? Dá 3. Então, está aqui o meu resultado. Sexta propriedade. Se eu tenho um expoente externo ao meu radical, eu posso representar ele também de forma interna. Por exemplo, raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. Ele está externo, eu posso representar ele de forma interna. Quando o expoente e índice são iguais, eu posso cortar, resultado 4. Última propriedade, radical de radical. Se não tiver nada aqui na frente, tiver apenas o 1 multiplicando,
eu posso representar tudo com um único radicando, tá? Que é o radicando de fora, tá bom? E o índice fica sendo o produto entre todos eles. Por exemplo, raiz cúbica de raiz quadrada de 4.096. Tá coladinho, né? Radical com radical, tá tudo coladinho. Posso representar com um único radical. 3, quando não aparece nada, é 2. 3 vezes 2, 6. E repito o radicando. Qual número que elevado à sexta potência vai resultar em 4.096? Eu já tinha feito antes, é 4. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 4.096. Vou trazer alguns exemplos diferenciados que podem aparecer por aí e é bom vocês saberem. Vamos supor agora que eu tenha a seguinte raiz, ó. Raiz quadrada de 21 mais raiz quadrada de 14 mais raiz quadrada de 4. Para mim resolver nesse caso, eu tenho que vir resolvendo da direita para a esquerda. Então, o primeiro que eu vou resolver é esse camaradinho aqui, ó, raiz de 4. Raiz de 4, eu sei que é 2. Então, eu vou ficar com raiz de 21 mais raiz de 14 mais 2. 14 mais 2 vai dar 16. Então, eu vou ficar com raiz de 21 mais raiz de 16. Continuo na mesma coisa. Vou resolvendo da direita para a esquerda. Então, eu vou resolver esse raiz de 16. Raiz de 16 eu sei que dá 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, 21 mais 4. 21 mais 4 dá 25. Fiquei numa raiz só. Quanto vale a raiz de 25? Vale 5. Então, essa é a resposta. Agora, eu vou trazer algo similar à propriedade 7, porém com uma pequena diferença. Eu vou apagar tudo aqui e vou fazer aqui embaixo mesmo, tá? Vamos lá. Olha só esse caso aqui. Eu tenho radical de radical, porém eu tenho esse 2 aqui entre os radicais atrapalhando eu aplicar a propriedade. Eu não posso aplicar a propriedade sem resolver esse 2 aqui. Eu tenho duas formas. Ou eu jogo esse 2 para dentro dessa raiz, tá? Ou eu venho resolvendo da direita para a esquerda. Vou jogar esse 2 para dentro da raiz. Eu quero que vocês pensem nessa propriedade aqui, ó. Se eu tenho o expoente e o índice igual, eu pude cortar e tive o A, correto? Correto. Para esse 2 ter saído de dentro dessa raiz, quer dizer que o expoente dele tinha o mesmo valor do seu índice. Quanto que é o índice aqui? O índice é 2. Então, para esse 2 aqui ter saído da raiz, ele tinha que estar elevado a 2. Muito bem. Então, eu teria a raiz cúbica de raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 1024. Agora sim eu posso aplicar a sétima propriedade, ó. Raiz de 3 vezes 2, que dá 6, de 2 ao quadrado vezes 1024. Fazendo 2 ao quadrado, que dá 4. 4 vezes 1024, eu vou ficar com raiz sexta de 4.096. Eu já vi anteriormente que essa raiz dá 4. Se por um acaso eu tiver dúvida e eu não sei quanto que é, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4.096 e vou fatorar ele em fatores primos. Primeiro por 2. 4.096 dividido para 2 vai dar 2.048. Por 2 vai dar 1.024. Por 2, 512. Por 2, 256.
Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Chegou no 1. O índice é 6, então eu vou reunir de 6 em 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 2 na sexta. Vou tentar pegar mais 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então também tenho 2 à sexta. Então, eu chego à conclusão o quê? Que 4.096 é igual a 2 à sexta vezes 2 à sexta. Quando eu tiro a raiz sexta de 2 à sexta vezes 2 à sexta, esse 6 eu corto com o índice, então ele vai para fora, e esse 6 eu corto com o índice, acabou a raiz. Eu fico só com 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza? Beleza. Outro ponto muito importante que eu vou apagar aqui e mostrar para vocês, que é a operação entre radicais. Por exemplo, 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 menos 7 raiz de 5. Eu só posso fazer soma ou subtração desses radicais se o radicando e o índice, radicando e índice, for igual em todas as parcelas. Como é raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, eu posso ficar com 2 mais 3 menos 7, raiz de 5. 2 mais 3, 5, menos 7, menos 2, raiz de 5 é a minha resposta. Então, eu só posso fazer soma ou subtração de radicais se o índice e o radicando de todos eles forem iguais. Se não for, eu não posso. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 3 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 3. Esses dois aqui, ó, que são iguais, os radicais, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, eu posso somar. O outro não, o outro eu só repito. 5 mais 3 dá 8, raiz de 3. Beleza? Beleza. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!